Olá a todos e a todas, bem-vindos ao nosso curso de Brasil Colônia. Eu sou o Matheus Fernandes e eu vou ministrar o curso junto com o professor Carlos Alberto. Então, bem-vindos à nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar das grandes navegações e a chegada portuguesa. Antes de iniciarmos a aula, eu só gostaria de levantar qual o objetivo do ofício da história, né? Porque muitos de nós, eu inclusive, terminamos a escola sem entender qual é o objeto de estudo da história. E antes de começarmos esse curso, eu gostaria de deixar ele bem claro, caso alguém tenha alguma dúvida. O que o historiador estuda? Sempre será o homem em um lugar, em um tempo. Sempre o nosso estudo será sobre o homem. Ele é o nosso objeto de estudo. Então, por isso que, independente do tempo e lugar, existindo o homem, sempre poderá ser feito a história. Porque, afinal de contas, a história só existe por conta do historiador, não por si. Porque quem constrói os fatos históricos é o estudo do historiador sobre o homem. Então, para começar a nossa aula, eu acho que é necessário contextualizarmos da onde estamos falando, né? Então, para isso, vamos entender a Europa agora no final da Idade Média. E o que vocês precisam entender sobre isso? Que é os últimos dias, né, do modo de produção do feudalismo, né, do arrendamento de terras, de suzerania e vassalagem, que ainda vai existir, mas ele vai se transformar, né? É isso que é importante entendermos, é a transformação desse momento do modo de produção, que vai se dar pelo o fim, né, da Guerra de 100 Anos e também as conclusões das guerras santas nos anos que estão por vir aí do final do século XV. Então, o que nós precisamos entender aqui? É que com esse outono, né, do modo de produção do feudalismo, vai se estabelecer um novo modo de produção, que nós vamos entendê-los como o mercantilismo, né, que é a lógica em cima do comércio, sempre a expansão de mercados e sempre a necessidade do acúmulo primitivo de capital, que vai se dar em formas dos que a gente já ouviu falar 1 milhão de vezes, né? Geralmente, né, as pessoas ouvem 1 milhão de vezes, que são os metais preciosos, né? Que vai ser uma forma de se mercantilizar qualquer espécie de comércio e produto, né, no final da Idade Média. E em volta dessa necessidade do acúmulo primitivo, vai começar a se transformar as regiões da Europa, em especial onde teremos os reis católicos, no que vamos chamar de Estado Moderno. E o que é o Estado Moderno? É uma centralização da sociedade em volta da figura do rei, né? E é onde vai haver debate sobre isso, né? Sobre ele, onde as pessoas vão demandar, né, vão abrir mão do seu poder para o rei, né, para ele ter um monopólio da violência, como o Hobbes vai falar, mas mais para frente, né, quando a gente vai ter uma consolidação dessa ideia, ou ele vai ser como um corpo, né, que tem as suas veias e emana, né, o seu poder para as demais áreas da sociedade. Mas como um todo, de qualquer forma, né, dentre essas duas interpretações, o que é importante nós entendermos aqui para a contextualização dos reis católicos.
eles vão administrar os interesses dos grupos presentes nessa sociedade. Em específico, geralmente os grupos de poder, como a nobreza, o próprio interesse deles, né, das famílias elencadas para serem as reais, e os mercadores, né, vão fazer a sociedade girar e existir essa conciliação entre todas as partes para existir o Estado, que vai sempre privilegiar a necessidade daqueles se beneficiam do modo de produção, que a gente acabou de falar que vai ser o mercantilismo. E isso vai se estabelecer muito bem nos dois povos que vão expulsar os mouros e se instalar na Península Ibérica, que vai ser os reinos de Portugal e da Espanha. Eles vão se instaurar na Península Ibérica e ali, com a sua vitória, e vão ver as possibilidades de expandir tanto a sua cruzada cristã quanto os seus mercados consumidores e seu acúmulo de capital primitivo. Então, dito isso, esses serão os únicos dois reinos capazes, né, de se consolidar e dar o pontapé inicial para a mudança do modo de produção dentro da Europa. Agora a gente precisa ir mais ao Ocidente, mais ao Oriente, onde a gente vai falar sobre a queda de Constantinopla. O que isso nos é importante? No meio entre os conflitos das Guerras Santas, né, o Império Otomano consegue conquistar o ponto de ligação entre a Europa e o Oriente, que o Oriente hoje que a gente chama seria como os países tipo o Síria, Paquistão e demais países do Oriente Médio, né, como a gente chama hoje em dia. E eles conquistam o último reino cristão que temos lá, que é a Constantinopla, e o Império Otomano fecha o seu contato com o Ocidente. Ao fechar esse contato com o Ocidente, eles armam o Mediterrâneo para proteger o seu território, né? Vide que estavam em guerra com as potências do cristianismo naquele momento. E o que possibilitou na Península Itálica ser a única parte do Ocidente a ter contato com a tábua de troca comercial do Oriente, que era Constantinopla. E quem que vai ter o monopólio dessa tábua de troca vai ser as cidades italianas, em específico Gênova e Veneza, como a gente está vendo aqui no slide. E por que elas vão ter esse monopólio? Porque elas são cidades que são repúblicas, né? Diferente das outras regiões que a gente vê, elas têm uma estrutura de governo diferente, então ela acaba se destacando aí fora da lógica da guerra que estava ocorrendo, e elas serem cidades extremamente voltadas para a ideia de comércio, e eles vão fazer de tudo para proteger o seu monopólio. Vide que eles vão ser o único ponto de conexão entre Oriente e Ocidente agora com a queda de Constantinopla. E o Mediterrâneo ocupado pelos otomanos, sendo um caminho muito perigoso de se navegar. Então, agora, todos os outros reinos, né, em especial também França e Inglaterra, que vão estar agora, né, correndo atrás do barco para se consolidar quanto reinos depois do término da Guerra de 100 anos, vão estar preocupados em encontrar formas de expandir o seu comércio, porque
o único contato com as mercadorias do Oriente está fechado dentro das cidades italianas, e agora a maior moeda de troca é o acúmulo primitivo de capital, né, que são as pedras preciosas, né, metal, ferro, dentre outras pedras desse nível. Então, o que vai acontecer na Europa? Vai começar a ocorrer uma corrida, né, expansionista, que quem vai sair na largada pelo fato de já terem seus reinos estruturados serão Portugal e Espanha. Em especial Portugal, por ter uma tradição mercantil muito forte dentro da sua cultura e também, né, dessa lógica desbravadora, cruzadista, da onde o seu povo vem, né? Então, o que é nos importante ressaltar vide essa corrida expansionista? A Espanha vai financiar Colombo e ele vai encontrar a América, né? A América já existia, lógico, por isso que vamos problematizar no conceito de descobrimento, né? Não foi descoberta, porque ela já existia, né? Tinha gente aqui. Então, mais a questão de, né, ter conhecimento dessa região. Mas, né, como eles dizem, usam o termo de descobrimento, que é um tanto quanto problemático. Mas o que enfim, nos interessa dessa questão? Em 92, isso vai se tornar público, né? Conhecimento das terras ao lado do Oceano Atlântico. E ambas potências católicas, né, que eram Portugal e Espanha, estavam, né, numa corrida para esse seu expansionismo, que eu vou detalhar mais no próximo pedaço da aula. Mas o que é importante aqui? Para impedir, né, um conflito armado entre as duas nações, o que era desinteressante para a própria igreja, vide que ambas traziam para o balcão de negócios da igreja fartas contribuições, principalmente com a expansão da fé cristã, né, que é o que acaba trazendo, por consequência, a expansão da influência da igreja. É estabelecido, então, 2 anos depois da descoberta da América, né, temos conhecimento da América, o Tratado de Tordesilhas. Qual foi o objetivo do Papa em estabelecer esse tratado entre as duas nações? Como vocês veem aí no mapinha, dividir o território americano entre leste e oeste, o leste para a Espanha e o oeste para Portugal, para amenizar as tensões políticas de um reino com o outro, e ambas continuarem o projeto de expansão que era interessante para a própria igreja. Certo, agora indo para a expansão marítima portuguesa em si, né? O que diferencia os portugueses nesse momento, né, de qualquer outra nação? Primeiro, eles vão ter, por ser um povo mercante, eles vão ter contato com diversas culturas, obviamente, né, eles ainda vão ter todos os problemas que europeus têm, europeus cristãos têm nessa época, né? Mas eles acabam sendo muito mais abertos ao comércio, então acabam tendo contato com outras culturas e, por consequência, tem contato com outras tecnologias, em especial as que vêm do Oriente. E aí você me pergunta, tipo, o que, professor? Eles vão ter contato com o astrolabe, o que vai ajudar eles a se orientarem em navegações, telescópio, bússola, bússola esqueci o nome dessa bagaça agora, mas tudo bem. Vão ter contato com tecnologias
que vão os ajudar na navegação, junto com o legado, né, latino aí, né, do Mediterrâneo, do desenvolvimento da vela latina para grandes embarcações, né, para as naus, como eles vão chamar na época. E o que é o diferencial da vela latina, né? Ela lhe dá a maior mobilidade da sua embarcação, em especial em mar aberto, que até aquele momento a maior parte das embarcações não tinha tanta mobilidade quanto as embarcações portuguesas, porque a grande maior parte delas se guiava por costa, né? Ou porque eles acabavam gerindo por dentro de rios, canais, esse tipo de coisa, e não um mar aberto, né? Que inclusive os próprios portugueses a priori não vão se lançar a mar aberto, mas por conta dessa maior mobilidade vão se lançar a expedições mais ambiciosas. Então, com eles tendo essa vantagem, né, de ter um Estado moderno, bem estruturado, já ter se estabelecido o seu modo de produção e saber como reproduzi-lo, eles precisam furar o monopólio italiano, porque como uma nação mercante, eles precisam gerar uma concorrência, eles precisam expandir os seus negócios, além de que toda a Europa estava em caças de encontrar alternativas de não ficar na mão do monopólio italiano. Então eles precisam encontrar alternativas. Então quais são as alternativas que eles vão pensar primeiro? Mediterrâneo, né? Vão ir pelo mar Mediterrâneo. Aí você me perguntou onde ficou o mar Mediterrâneo. Nós estamos aqui, né? Imaginem aqui a Europa, né? Esse pedacinho aqui, e aqui é onde ficaria mais ou menos a Península Ibérica. Então, para eles, vamos desviar da Itália e chegar direto aqui no Oriente. Só que tem um pequeno probleminha. Temos os otomanos, né? Os otomanos, justamente por estarem, né, ainda protegendo uma área que foi dominada, uma área de conflito, se torna muito perigoso você navegar com a sua nau ali sem tomar um tiro de canhão. Então, além de que você tem, de um lado, os italianos patrulhando aquela área, e do outro, os otomanos. Então, fica um tanto quanto arriscado você fazer viagens comerciais, porque os otomanos vão ficar de pé atrás com você, porque foi uma área dominada, e os italianos também vão ficar de pé atrás, porque eles têm seus próprios interesses a defender. Então, o que Portugal vai fazer? Ele vai procurar uma alternativa circundando a costa do continente africano, onde ele consegue escapar do domínio ali do Mediterrâneo e fazer o seu projeto de expansão marítima ao mesmo tempo e reproduzir o seu mercantilismo. Aí, como ele vai fazer isso? Ele vai... Assim, era muito difícil uma embarcação conseguir fazer, né? Contornar um continente naquela época igual a hoje, né? Isso daí... Se hoje é complicado, na época era pelo menos 3 vezes mais. Então, isso seriam expedições que demoravam muito tempo e né, quando uma tripulação sai, ela sai com comida, ela sai com aquilo, e meses você navegando, tudo isso acaba, né? As pessoas precisam sobreviver. Inclusive, era muito comum navegações saírem com... Era um grupo de 3 naus, 4 naus, e voltar 2, 3. Inclusive, é assim que parte do mercantilismo se estabelece, justamente porque aí se gera banco, né? Se gera seguro sobre esse tipo de negação, porque eram
é um risco, né? Começa a se gerar especulação. Então, qual que vai ser o plano ali de Portugal? Eles vão vagarosamente ao longo do século XV estabelecendo feitorias ao longo do continente africano. Aí você me pergunta, o que são feitorias, meu Deus? O que vão ser feitorias? É a maneira de enraizar na costa um posto para que cada caravana, né, que vier poder reabastecer, fazer trocas comerciantes e expandir um projeto colonial. Porque aí se estabelece franquias de comércio, se estabelece projetos de exploração colonial, como a gente vai ver mais para frente no Brasil. Você consegue montar uma estrutura onde você expande o seu comércio, você mantém, você consegue fazer uma manutenção do acúmulo de capital, você consegue fazer uma manutenção onde as suas caravanas conseguem vir se reabastecer e você consegue dar o giro de produção que a sua lógica econômica precisa para existir. Então você consegue abater os seus problemas econômicos que você está tendo na Europa com o monopólio, ao mesmo tempo que você começa a resolver esse problema de pouco em pouco. Então, eles vão se estabelecer, se não me engano, 8 feitorias ao longo de todo o continente africano, até chegarmos na Ásia, né? Que aí, finalmente, depois de muitos anos, quase o século XV inteiro, Portugal consegue chegar até Constantinopla e furar a hegemonia italiana. E consegue ter o seu comércio competitivo, de que ele era o único, um dos poucos, não o único, mas um dos poucos que conseguiria trazer os mesmos produtos, só que com preços mais competitivos, ou até mesmo tendo contato com outros que a própria Itália não teria. Vide que, além deles expandirem, né, e chegarem a Constantinopla, nós teremos várias outras feitorias e colônias na Ásia, inclusive tendo até mesmo produções de cana-de-açúcar, produções de ópio e produções também de cana-de-açúcar, igual a gente teve aqui no Brasil, inclusive com mão de obra escrava, né, que ao decorrer do curso a gente vai ver como isso vai ser uma parte integrante do projeto de expansão de Portugal com as suas colônias. Mas nesse início sempre será feitorias e manter a dinâmica de acúmulo primitivo de capital. Então, o que também é feito, né, as feitorias? Além de você proteger as suas caravanas, né, para os territórios para onde elas vão, né, para se abastecerem, fazerem trocas comerciais e tudo mais. Você também garante terras que você conquistou nesse caminho. Então, por exemplo, a Espanha vai se utilizar desses caminhos construídos por Portugal, e outras nações também, França, etc., porque se estabeleceu ali, em volta da própria feitoria, uma cidade, coisas do tipo, e continua-se sendo explorada essa região. Aí você mantém uma hegemonia, igual a Itália tinha feito lá atrás,
no espaço de ligação com o Oriente, e você mantém as suas terras, né? Então você mantém a hegemonia, mantém terra e mantém toda a estrutura que você criou ao longo de todo esse período, fazendo assim a sua economia girar. Aí chegamos no pedaço onde... Matheus, você falou muito de Portugal, é o Brasil, onde está o Brasil nesse rolê todo? Então, lembra que falamos lá do Tratado de Tordesilhas lá atrás? Então, aqui que finalmente ele vai ter mais impacto aqui. Por quê? Portugal deu todo esse trabalho de fazer as feitorias, de fazer todo esse sistema para burlar o monopólio italiano, reproduzir o seu comércio e permanecer a sua hegemonia dentre os outros reinos. Mas, porém, contudo, no entanto, ele vai começar a ter problemas, vide que todos os outros reinos vão tentar fazer a mesma coisa. E a Espanha também, já tendo conhecimento da América, pode muito bem pensar em realizar o mesmo caminho que o próprio Império Português. Aí você me pergunta, como assim? Para a época não se tinha uma noção de como se era a geografia americana, né? Se tinha uma noção geral, então o que Portugal pensou? Estabelecemos aqui o nosso sistema, mas a Espanha está lá quieta mexendo lá na América. E eles estão conseguindo tirar muitos metais preciosos. E se eles simplesmente se cansarem disso e realizarem o que nós fizemos com a África, só que na costa americana, e chegarem na Índia e ser uma competição para nós. Além de que na época existia também a possibilidade de Portugal e Espanha acabarem se fundindo pelas duas coroas terem descendências próximas, o que acabaria também acontecendo de Portugal ter que tirar o máximo das suas produções além-mar para sustentar parte do que seria desviado para a coroa espanhola se isso acontecesse. Então, eles, para prevenir que a Espanha não fizesse o que eles fizerem e garantir que essas terras, pelo menos aqui, se mantivessem e ver se tinha aqui alguns metais preciosos, em 1500 é lançada aqui uma caravana para a América, né? Aí eles vêm para a América justamente marcar ponto, né? Se a gente traduzir numa linguagem de hoje em dia, que qual foi o objetivo deles? A gente vem aqui ver o que tem de interessante para Portugal, o que pode ter para Portugal explorar aqui. Eles chegam, se tem aqui o português quando chega, uma idealização, né, porque aqui é muito diferente do ambiente urbano europeu daquela época, até mesmo a floresta europeia era drasticamente diferente, né, da mata fechada brasileira. Então, tem toda aquela carta do Pero Vaz de Caminha falando sobre as belezas naturais daqui, que inclusive vai ser evocado mais para frente, e é muito problemático. Inclusive até hoje, né, para a concepção do brasileiro, né, tem contato com o indígena, e vê aqui que não tem nada de muito interessante, porque não se encontra minérios, se tem um contato ali com o povo, ele parece dócil até o primeiro contato. Então, o que tem de interessante aqui para Portugal? Não parece ter muito interesse, a não ser, vamos proteger aqui para impedir que a Espanha faça o mesmo processo de feitorias que a gente fez na costa da África. E é isso. E nessa vinda, né, também, a gente tem a primeira relação
entre o colono e o indígena que vai se estabelecer, e, como toda relação colonial, será uma relação de dominação, né? Então, o que vai se estabelecer aqui, né, nessa relação? Vamos colocar aqui o que vai dar o nome ao nosso querido país, que é o pau-brasil, né? Porque os portugueses não encontram nada de muito valor a não ser o pau-brasil, que vai ser uma árvore que ela vai soltar uma substância muito boa para atingir tecidos, né? Em cor vermelha, em especial. Então, a relação que vai ser estabelecida entre os portugueses que chegaram e o indígena será uma relação de escambo. O que vai ser essa relação de escambo? Em troca do trabalho do indígena, que, por exemplo, vai tirar 300 árvores de pau-brasil, o português vai dar um espelho quebrado. Tipo, o indígena ele não vai ter a capacidade de distinguir a exploração que ele vai estar sofrendo, porque ele não tem um contato, ele não vai entender essa relação de exploração imposta ali pelo colonizador. Então, por isso esse tipo de relação vai acontecer, e obviamente os portugueses vão se explorar disso, ainda mais quando chegarmos a ter o enraizamento da ocupação portuguesa aqui, que aí sim serão abertas as porteiras para a escravização de indígenas, mesmo que as bulas papais não deixem. Mas isso é história para a próxima aula. Então, feita essa relação de escambo, temos pau-brasil. Se precisar de pau-brasil, vem aqui pegar. E é isso aí. É isso que o Portugal encontrou aqui. Então vamos voltar, porque o nosso interesse ainda vai ser as Índias. Inclusive, por isso os nossos indígenas serão chamados de indígenas, né? Porque se pensa na ideia de, bom, será que vai dar nas Índias? Não, se entendeu que não, mas por isso fica esse termo, inclusive até meio pejorativo em alguma medida. Aí Portugal vai voltar para lá, vai falar para o rei, então, rei, seguinte, não é interessante aqui pro interesse do reino, tipo, a gente protege ali e tal, mas pro nosso interesse atuais não, só se quiser pegar o pau-brasil. Nesse vacilo aí que Portugal vai dar, né, de não se ocupar aqui em plenitude o outro território, como eu disse lá atrás, todo mundo na Europa vai querer um pedaço, vai querer um pedaço, né, da expansão marítima, e os franceses vão acabar, né, se ocupando aqui na costa brasileira, mais especificamente onde atualmente é o Rio de Janeiro. E vão começar a procurar atrás de metais preciosos, vão começar a incomodar Portugal, quando ele vai se dar conta só depois de uns 30 anos, né? A partir do momento que ele viu que eu fui lá, achei, mas não finquei raiz, e foi safado lá incomodar o meu território. Então ele se vê obrigado a ter que fazer um sistema de feitorias igual ele fez na costa africana. Mas vai existir um problema. Por quê? Onde o sistema de feitorias vai funcionar na África, no Brasil não vai dar muito certo. Por quê? Porque a feitoria ela consegue se estabelecer porque é uma rota constante de comércio. Porque a rota criada por Portugal não vai ser usada só por Portugal. As diversas outras reinos vão se utilizar dela para realizar os seus comércios também. Então, Portugal vai ganhar não apenas com a abertura das franquias de comércio, da colonização, mas sim do próprio comércio gerado com os outros reinos. Enquanto no território brasileiro não há uma rota de comércio ainda. Não tem nada para se retirar aqui. Não tem ninguém vendendo por aqui, não tem nada que comprar por aqui. Só tem duas ocasiões. Ocupar a terra e explorar, e tentar tomar para si. Então a feitoria, no caso brasileiro,
ela não vai ser tão bem sucedida, porque não há por que se estabelecer aqui uma rota de comércio. Então ela fica mais como um ponto para defender de invasões de outros reinos, do que de fato servir aos propósitos mercantis do Reino de Portugal. Então, vide que isso não foi suficiente, né, porque constantemente muita gente tentando invadir o território, porque todo mundo quer uma fatia do bolo, que é a América. Portugal vai se ver na situação de ter que fazer enraizamento para que esse empreendimento seja em alguma forma lucrativo, porque não há motivo de você manter um território se ele não produzir absolutamente nada. Porque por mais que o grosso do interesse ainda esteja no território do Oriente, precisa ser aqui de algum lucro. Então, Portugal vai ver a necessidade de instalar um sistema de capitanias hereditárias, que, como a terra é do rei, ele vai dividir essa terra e arrendar ela para a iniciativa privada. Ou seja, burgueses ou nobres que possam bancar o processo de enraizamento da colônia vão empreender em troca dos títulos e da terra. E assim vai ser a alternativa que Portugal vai encontrar para fazer esse empreendimento ser lucrativo, vídeo que ele não vai botar mais o dedo aí. Quem vai botar o dedo é a iniciativa privada e vai começar o início do enraizamento da colônia. Enfim, em conclusão, o que nós podemos entender de todo esse processo da expansão marítima portuguesa? Era fazer uma manutenção dos interesses da coroa portuguesa e econômicos do reino, ou seja, expandir o seu modo de produção, que era o mercantilismo, levando ao acúmulo primitivo de capital. E no meio desse processo de expansão em seu modo de produção, para mantê-lo foi necessário realizar a colonização brasileira, que foi um efeito colateral destes mesmos objetivos. Então, o objetivo nunca foi a própria colonização do Brasil, mas sim a manutenção do seu modo de produção mercantilista. E que para isso foi necessário abrir exceções, como a própria colonização, para se manter hegemônico nesse caminho. Então, por isso, proteger o território e se atentar a fazer uma colonização no espaço da América. Bom, entendido isto, vamos à questão da aula, onde eu vou pedir que vocês pausem o vídeo para ler as questões e eu elaborar sobre ela agora. Bom, acho que já deu para vocês pausarem, então vamos continuar. Então, o que ele está querendo falar aqui na questão? Sobre esse patrimonialismo do Estado que a gente trabalhou essa aula, né, que essa necessidade, né, do Estado sobre esse processo que foi a expansão marítima, né, que existe essa questão de o que é do Estado e o que é do própria expansão das necessidades das elites portuguesas, né, que a gente falou. Então, ele está pedindo para a gente observar onde a gente encontra, né, esse patrimonialismo do estatal, né, que se misturou público e privado. E a gente pode ver na própria concepção, né, de quando a gente fala que o Brasil só passa a ser alguma coisa, né, só passa a ter visibilidade após as invasões aqui, para proteger esse território, né, essa ideia de patrimônio, né, fazer preservar um patrimônio,
né? CD de preservação do patrimônio, que especialmente se entende como do rei naquele momento, né? Então, o Brasil já nasce ali dessa percepção. Então, obviamente, quando a gente vê essa questão, a melhor que se encaixa para a exploração desse debate é a C, né? O processo de colonização no Brasil se inicia apenas por conta da ameaça extrema da invasão de outros países europeus. Para não perder o poder econômico e político, Portugal inicia os processos das capitanias, visando uma interiorização do território, financiando diversos nobres lusitanos e suas viagens ao novo continente, né? É isso que nos tiramos após a conclusão dessa aula, né? É uma necessidade de manter os interesses, seus patrimônios, e para isso é necessário fazer essa interiorização, e que com isso vem toda essa lógica já colocada da sociedade portuguesa para dentro do Brasil. Bom, então, obrigado a todos por assistirem essa aula, e até a próxima aula, onde nós vamos aprofundar sobre o enraizamento da colonização e as capitanias hereditárias. Bom, obrigado a todos e até a próxima.